Mulher morre depois de acidente na rodovia Dom Pedro I, na altura de Valinhos. Segundo a polícia rodoviária, ela estava sem o cinto de segurança. Parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo, reabre neste domingo. O local foi fechado no início do mês, depois que uma adolescente morreu ao cair de um brinquedo. E também Ministério Público e Federação Paulista de Futebol vão proibir o acesso de pessoas que estejam com camisa e acessórios de torcidas organizadas no derby de sábado. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Um acidente envolvendo 2 carros e um caminhão deixou uma pessoa morta hoje de manhã na rodovia Dom Pedro I, na altura de Valinhos. Segundo a polícia rodoviária, a vítima estava sem o cinto de segurança. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã no quilômetro 124 da rodovia Dom Pedro I, na altura de Valinhos. Letícia Grisotti, de 20 anos, tentava fazer uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo e capotou. A condutora vinha transitando pela faixa 1 de rolamento e o caminhão vinha pela faixa 2. Segundo relatos do caminhoneiro, a alegação do caminhoneiro, ele tentou executar uma ultrapassagem num veículo que estava logo à frente. Quando avistou a condutora vindo pela faixa 1, ele voltou com seu veículo, a condutora assustou, chocou-se contra a defensa metálica, vindo a colidir na lateral do veículo do caminhão, logo em seguida, e logo em seguida vindo a capotar. A jovem morreu na hora. Pedaços do veículo ficaram espalhados pelo chão. Foi preciso jogar areia na rodovia por causa da grande quantidade de óleo e de sangue. Segundo a polícia, se a garota estivesse com o cinto de segurança, a tragédia poderia ter sido evitada. A polícia rodoviária vem intensificando a fiscalização quanto a isso. É muito importante o cinto de segurança. Uma prova disso é mais um acidente que a vítima foi ejetada para fora do veículo. Se ela fizesse uso do cinto, ela não seria ejetada para fora do veículo. O carro de seu Luiz se envolveu no acidente. Ele estava na frente dos 2 veículos que colidiram. Segundo ele, o automóvel e o caminhão vieram na direção dele, que acabou se chocando com o guarda-reio. O soldador só se deu conta do que havia acontecido depois que desceu do carro. Na hora você não sente, não fica assustado, mas depois que passa tudo, aí você vai ver você vê o susto. O trânsito ficou complicado no local por cerca de 1 hora. A concessionária Rota das Bandeiras registrou 3 quilômetros de congestionamento. 2 guardas municipais de Arthur Nogueira foram presos hoje em Campinas depois de roubarem carro no centro da cidade. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 3 horas da manhã neste cruzamento do centro de Campinas. Os guardas municipais de Arthur Nogueira, Luciano Aparecido dos Santos e André Renzo de Jesus usaram 2 pistolas calibre 380 na ação. Eles renderam a vítima quando ela voltava da casa de um amigo no bairro Cambuí e mandaram que ela descesse do carro. Mas o motorista reagiu, acelerou o veículo e conseguiu fugir. Em seguida, a vítima procurou a polícia, que deteve os suspeitos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial e os GMs encaminhados à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial. Eles devem responder por tentativa de roubo e porte ilegal de armas, já que as pistolas só poderiam ser usadas em Arthur Nogueira. Um funcionário de uma agência bancária que fica no centro de Santa Bárbara do Oeste, os pais foram sequestrados ontem à noite e mantidos em cativeiro. Os bandidos queriam que o homem levasse o dinheiro do banco. A ação foi frustrada pela polícia e as vítimas liberadas sem ferimentos. Um supervisor administrativo deste banco foi feito refém por volta das 7h15 da noite de ontem. Rodrigo foi abordado por 2 homens em uma motocicleta quando passava de moto por esta rua. Os homens anunciaram o assalto, encapuzaram a vítima e a colocaram em um carro onde estavam outras 3 pessoas que acompanhavam os bandidos.
Depois de saírem aqui da rua com a vítima, os bandidos seguiram até um canavial. Lá, um homem com sotaque castelhano afirmou que eles queriam o dinheiro do banco. Os pais do supervisor também foram levados até o local. Os bandidos entraram na casa deles, se passando por Rodrigo com a moto do rapaz. A vítima e os pais passaram a noite toda em uma chácara próxima a uma rodovia. Às 5 horas da manhã de hoje, o supervisor foi deixado em uma rua onde estava a moto dele. Os bandidos mandaram ele voltar para o banco para trabalhar. E assim que o carro forte chegasse, ele deveria colocar o dinheiro em uma mochila e entregar em um local que seria determinado depois por um telefonema. Rodrigo acabou contando aos colegas da agência sobre o sequestro, que ligaram para a polícia. Ao entrarem em contato com a vítima, os bandidos foram informados que a polícia já sabia. Mais tarde, os pais do supervisor foram liberados em Piracicaba sem ferimentos. Campinas registrou o terceiro latrocínio, roubo seguido de morte de 2012. Um empresário de 65 anos foi morto durante uma tentativa de assalto ontem à noite no distrito de Barão Geraldo. Abalados com a morte do empresário Amaury do Lago Reis, os familiares não quiseram gravar a entrevista. Durante o velório, um dos filhos do empresário foi consolado por amigos e parentes. O crime causou medo nos moradores. A gente fica meio inseguro de andar à noite, chegar em casa, tá bem perigoso. A gente sabe que aqui em Barão Geraldo tem muito assalto. Quando chega em casa, vê se está sendo seguido ou qualquer coisa parecida. A tentativa de assalto aconteceu em uma rua aparentemente tranquila, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. A ação dos bandidos foi rápida e violenta. O empresário Amaury do Lagos Reis, de 65 anos, estacionou o carro em frente a esta casa por volta das 9 horas da noite desta quarta-feira. Quando a sogra desceu do veículo para buscar medicamento para a filha que havia dado à luz, a vítima foi abordada por 2 criminosos. Segundo testemunhas, Amaury teria reagido à ação dos assaltantes, que efetuaram 2 disparos contra ele. Quando a ambulância chegou no local, o empresário já estava morto. O caso foi registrado como homicídio. O delegado José Carlos Fernandes não descarta nenhuma hipótese. Nada foi levado da vítima, portanto, não está descartado, além do latrocínio, a possibilidade de ter sido uma execução, ou seja, um homicídio. O Parque de Diversões Hopi Hari, em Vinhedo, vai reabrir neste domingo. O local foi fechado no dia 2, depois que uma adolescente morreu ao cair de um brinquedo. O delegado titular de Vinhedo, Álvaro Santussi 90 Júnior, disse que a reabertura não vai atrapalhar as investigações. Ele informou também que pelo menos 4 pessoas devem ser responsabilizadas pela morte da adolescente. Santussi Júnior vai ouvir ainda 5 funcionários antes de concluir o inquérito. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do parque informou que todos os apontamentos feitos pelo Ministério Público no termo de ajustamento de conduta foram cumpridos. No dia 24 de fevereiro, Gabriela Nishimura, de 14 anos, estava no brinquedo conhecido como elevador, quando a trava de segurança se abriu. A menina despencou de uma altura de mais de 30 metros. No próximo bloco, o Ponte Preta goleia e se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil.